E aí, pessoal? Pois agora eu vou falar de algo que incomoda muito o torcedor do Grêmio, talvez o que incomode mais neste momento, que é o tratamento com os jovens jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, o Grêmio venceu o Cuiabá 2-1, encaminhou vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Tudo certo, time evoluindo, time vencendo, 6 partidas consecutivas, tá tudo bem. Mas na coletiva de imprensa, ao ser perguntado sobre a utilização de Guilherme Guedes, Renato disse: estou olhando para ver se tem um jogo na transição para que ele ganhe ritmo. Ponto. E isso, de certa maneira, trouxe na cabeça do torcedor uma situação que incomoda. Incomoda. E incomoda demais o torcedor. Por quê? Guilherme Guedes volta, faz aquele Grenal lá em Caxias, muito bem, sofre uma lesão. Aí tem toda essa coisa, porque era uma indisposição muscular, virou uma lesão séria, enfim. Deu tudo errado, o menino ficou um tempão fora e até hoje não voltou a jogar. E de lá pra cá, o Grêmio já teve o Caio Henrique, saiu, o Grêmio já teve o Caio Henrique já tinha saído antes, mas o Grêmio contratou o Diogo Barbosa, joga o Cortez e por aí a gente caminhou e o menino não voltou. Só que agora ele tá treinando, ele tá pronto, ele pode voltar. O que fez o Renato? O Renato disse que a partir de agora ele vai ganhar ritmo no time de transição. Enquanto isso, o Cortez está ali jogando no time principal. E isso enlouquece o torcedor. Por quê? Porque o tratamento não é igual. O tratamento, ele tinha sido titular naquele momento, ele estava jogando, lembram que o Cortez teve Covid, acabou esperando, ele jogou, deu conta do recado, e agora quando volta, ele volta lá para o final da fila, e não só para o final da fila, como lá para o time de transição, para recuperar o ritmo lá na transição, e o Grêmio fazendo jogo em cima de jogo no time principal. E aí o torcedor diz, por que isso? Agora a gente está vivendo, por exemplo, quem está jogando na transição, está só esperando encerrar contrato, que o Grêmio não vai mais usar, o meia, Patrick. Quem vai para o time? O Tassiano. Então quando tu começa a fazer essa distinção sobre os meninos da base, o torcedor se incomoda. O torcedor se incomoda. E o Renato ontem o Paulo Lúcio falou na questão de pedir o apoio nas redes sociais, então que se escute as redes sociais. Que se escute. Que o torcedor vá lá e possa dizer o seguinte, vem cá, qual é a diferença de botar para ganhar ritmo o Cortez ou o Guilherme Guedes? Por que não botar o Guilherme Guedes na fila também para jogar? Então essas coisas começam e sempre incomodam, porque aí o torcedor diz o seguinte, o Tassiano tem um tratamento, o Jean-Pierre tem outro. O Ferreira tem um tratamento, o Luiz Fernando tem outro. O jogador que chega de fora tem um tratamento, o jogador que vem de Eldorado tem outro. Por que o Bobsi não joga e por que o Lucas Silva joga todas? E aí a coisa começa a caminhar. E isso o torcedor está incomodado. Então quando a gente olha, diz o seguinte, eu queria o apoio, como disse o Paulo Luz, eu queria o apoio da rede social, eu vou pedir também. Então lê um pouco o que o torcedor está sentindo. Porque o torcedor se incomoda com esse tratamento com os meninos. O maior patrimônio do Grêmio, esse déficit, esse superávit que o Grêmio lançou, que o Grêmio teve lá, o Grêmio teve um superávit de 25 milhões em meio à pandemia, todo mundo bateu palma, que bonito, que bonito. Vocês sabem por quê? Porque vendeu jogadores da base do Grêmio. Foi por isso que teve o superávit. Porque se tu tira os 70 milhões do Everton, tinha dado 50 de déficit. Essa é a verdade. E aí tu tem outros pequenos negócios de jogadores jovens que foram vendidos, o Arthur foi vendido de um time para outro, e por aí afora. Então esse tratamento, o Grêmio precisa ler. Da mesma maneira que a gente apoia o time sempre, ninguém deixou de apoiar, ninguém. As pessoas criticam pontualmente, como eu estou fazendo aqui, só que todos apoiam, todos valorizam, todos lutam pelo Grêmio. Então, escutem um pouco isso também. Os meninos, óbvio que eles olham isso e pensam, eu sou preterido nessa história aqui.
Isso já aconteceu lá na história com o TT, isso já aconteceu em outros momentos com alguns outros jogadores. Então, ninguém está pedindo preferência para ninguém. Eu até daria preferência para a base, mas eu não estou nem pedindo isso. Eu só quero que trate igual. Eu só quero que trate igual. Porque a gente precisa pegar essa situação e dizer o seguinte, eles é que vão nos levar, eles é que salvam as finanças, eles é que resolvem. Quem é que está resolvendo dentro do campo, vocês se deram conta? Quem está resolvendo é Jean-Pierre, PP, Matheus Henrique. É eles, são eles, desculpa. Eles é que estão resolvendo. Então quando a gente passa e processa isso, a gente precisa ler. A gente precisa ler. A gente precisa fazer uma leitura um pouco mais ampla, um pouco mais global. Quando tu dá uma notícia dessas, eu vou recolocar lá para ganhar ritmo lá, a gente sabe que vai ser o último a jogar aqui. Assim como o Patrick, que nem mostrou toda a bola, não. Assim como o Patrick virou um jogador que vai ser dispensado em fim de contrato. E o Grêmio busca jogadores. Busca jogadores. Quantos jogadores? Quantos jogos fez o Tassiano esse ano em relação ao que fez o Patrick? Será que o Patrick é tão pior que o Tassiano? E olha que eu até ontem eu até gostei do Tassiano, que entrou correndo, brigou, lutou. Ele não tem nada, não tem preconceito com o jogador. Se ele ajudar a camisa do Grêmio, eu vou abraçar. Se ele não ajudar, eu vou criticar, não adianta. Isso aí, o jogador, qualquer coisa que eu não gosto é cara que morre abraçado em tese. Eu não tenho problema com tese. A melhor coisa do mundo é quando tu critica alguma coisa de um jogador do Grêmio, ele vai lá e faz 5 gols. Eu vibro porque o Grêmio ganhou. Então, não é essa, o meu problema não é esse. Isso aí é problema para os outros. Tem gente que adora, morre, prefere que o Grêmio perca para sustentar a sua tese. Eu não sou assim, não gosto disso. Não funciona comigo isso aí. Agora, hoje, fica evidente isso. Fica evidente que a gente poderia ter, dentro desse processo, um tratamento igual só. Só igual. Tem jogadores, sim, a gente está incomodado. Eu estou citando o Guedes, assim como eu citei o Patrick e como eu cito o Bobson. Que agora a gente vai ter, por exemplo, a oportunidade de ver o Fernando Henrique, que está renovando o contrato, subir, e nós vamos torcer que ele consiga resolver. Essa é a questão e é em cima dessa realidade que a gente vai trabalhar e montar, é em cima dessas situações. E eu acho que cada vez mais, a gente precisa pelo menos olhar para isso e criticar quando tem pontualmente. Então, se o pedido é para que a rede social apoie, por favor, leia a rede social. Essa é uma das principais ambições da rede social, Paulo Luz. Um tratamento idêntico entre os meninos que resolvem a vida do clube e os jogadores veteranos que são contratados. Neste caso do Guilherme Guedes, acho que o Grêmio comete um erro porque poderia tranquilamente estar participando de jogos, aí entrando minutos, jogando o final dos jogos e ganhando o ritmo trabalhando do que propriamente voltando para a transição para fazer jogos lá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.